Olá, meus amores, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje, usando o livro de matemática, certo? Na página 62 do terceiro ano e 45 do quarto. Vamos falar sobre as medidas de tempo. Vamos falar sobre o tempo, como medimos o tempo. Mais precisamente hoje, nós vamos falar do relógio, tá? Na nossa medida de tempo de hoje, nós vamos falar do relógio. Por que que precisamos aprender a ver as horas? Para medirmos o nosso tempo, né? Lembra quando nós estamos em avaliação, vocês têm alguns minutos, algumas horas para fazer. Ou quando estamos fazendo atividade na sala de aula, olha, tem 10 minutos para fazer atividade. Então, tudo isso tia mede com o relógio, né? As medidas de tempo. Nós temos duas, o relógio e o calendário. Hoje nós vamos estudar as horas, o relógio, tá bom? Medidas de tempo. Observe o relógio abaixo. Ele marca as horas, os minutos e os segundos. Depois nós vamos conhecer cada ponteiro o que representa. Mas nos relógios, nesses aqui, ó, que são os relógios analógicos, nós temos 3 ponteirinhos. E podemos ter as horas marcadas de 1 a 12 ou pulando. Pode ter o 12, o 3, o 6, o 9, certo? Podem ter todos os números ou pulando alguns números. Vamos aqui ao nosso próximo slide. O relógio é o instrumento mais comum para organizar o tempo. Os primeiros relógios se orientavam pela luz do sol, ainda não tinham os minutos e os segundos bem definidos. Apenas muito tempo depois foi inventado o relógio analógico de ponteiros, que é esse aqui, ó, que eu mostrei lá no outro slide. Nós já tínhamos um relógio analógico. Como ainda não havia baterias elétricas, eles só funcionavam se recebessem corda. Como alguns brinquedinhos hoje, nós temos que rodar um pininho, né, para ele funcionar. Antigamente, antes das pilhas e das baterias, os relógios analógicos também só funcionavam se a gente desse corda. Atualmente, hoje, existem os relógios analógicos e os digitais. Os analógicos são esses que tem ponteiro e os digitais nesse modelinho aqui, ó, que aparece a hora, né? O númerozinho, a gente não precisa adivinhar aqui e saber ler o relógio analógico. Aqui ele já aparece. No relógio digital, ele pode ter o formato de 1 a 12 horas ou de 0 a 24 horas, certo? Então, quando ele tem 1 hora, de 1 a 12 horas, é usado AM e PM para manhã e quando está à noite, a gente sabe que já é à noite. Quando ele tem o formato de 24 horas, quando ele chega a 12 horas, meio-dia, vai para 1 hora da tarde, ele já muda para 13 horas. Em alguns relógios, vocês vão ver. 13 horas, 14 horas. Aí, quando é à noite, 19 horas, que é 7 horas da noite. A hora. Agora é a hora da gente conhecer os ponteiros. Olha, a função de cada ponteiro do relógio analógico, certo? A hora foi dividida em 60 minutos e cada minuto dividido em 60 segundos. Veja como devemos ver as horas em um relógio analógico, que é esse aqui, ó. Vamos lá aprender como funciona cada ponteiro. Olha, esse ponteiro fininho que aparece aqui é o mais fininho de todos. Ele marca os segundos, ou seja, ele gira com a velocidade maior, né? Marcando os segundos. Os segundos passam mais rápido um pouco. O ponteiro grande, o grande, marca os minutos. A cada vez que esse fininho dá uma volta completa, ele anda 1 minuto. E o ponteiro pequeno marca as horas. Cada vez que esse ponteiro aqui, ó, dos minutos dá uma volta completa, ele anda 1 hora, certo? Ele muda 1 hora. Nesse relógio aqui está representado, olha, 4 horas, ele está no virado para o 4, 4 horas, 10 minutos,
O 2, ele tá representando o 10 aqui. E 48 segundos, certo? Perdão, 48 não, 48 segundos, certo? Então, o ponteiro pequeno marca as horas, o ponteiro grande marca os minutos e o ponteiro fininho marca os segundos, tá bom? Sempre que eu vou ver a minha hora, eu tenho que ver onde está o meu ponteiro pequeno. Ah, tia, mas o ponteiro pequeno, digamos que ele ficou aqui no meio, entre o 4 e o 5. Então, eu vou olhar os meus minutos. Onde é que vai estar o meu ponteiro dos minutos? Quando ele estiver no meio, entre o 4 e o 5, o meu ponteiro dos minutos vai estar mais ou menos aqui, no 8, né? Que seria 40, então é 4 e 40. Tia, como assim 40? Que eu não tô vendo o número 40, nem o número 10, como eu já falei que era 10 minutos. Esses tracinhos aqui, olha, cada tracinho grossinho desse representa 5 minutos, é pulando de 5 em 5. Então, digamos que aqui eu tenho 0. Então, aqui eu vou ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e volto para o meu ponteiro matriz, que seria o 60, daria 60 minutos, certo? É quando eu tenho uma hora completa. Olha, eu trouxe aqui o meu relógio, corri rapidinho e trouxe ele aqui, não acho que não vai dar para ver. Mas o meu relógio, ó, a pilha dele secou, então eu vou mexer nele aqui. Meu relógio, ele tá marcando 1 hora. Ó, tá vendo? O meu ponteiro pequeno tá no 12, né? Que é essa gotinha de água maior com cristal. O meu não tem número, só um númerozinho 3 aqui. Então, ele tá aqui marcando no 12 e o grande tá no 1. Então, eu tô dizendo que é 1 hora exata. Quando o ponteiro grande tá no 12 e o pequeno está virado para a hora, eu estou marcando a hora exata. Se o meu ponteiro grande estivesse aqui no 12, eu ia dizer que era 4 horas. E aí, se os dois ponteiros estiverem no 12? Então, é 12 horas, certo? Ali, ó, são aquele relógio lá que nós estávamos analisando. São 4 horas, 10 minutos ou 4 e 10, né? Seria no relógio analógico. Os relógios digitais podem apresentar o formato de 12 horas ou 24 horas, o que eu já falei. Eles podem ter só até 12 horas, né? E depois voltar 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, ou ter o formato 24 horas. No formato 12 horas, tem duas configurações: AM, antes de meio-dia, e PM, após o meio-dia. Então, quando for 8 horas AM, é 8 horas da manhã, antes de meio-dia. Se for 8 horas PM, é 8 horas da noite, depois do meio-dia. Por exemplo, se são 2 horas da madrugada, o relógio digital no formato 12 horas marcará 2 AM. Mas, se eles são 2 horas da tarde, marcará 2 PM. Entendeu? No formato de 12 horas. Se for da manhã, 2 horas da madrugada, de madrugada, vai estar 2 horas AM. Se for da tarde, 2 horas PM, que é depois do almoço. Se ele tiver no formato 24 horas, que não está representado aqui nesse slide, não vai ter nem PM nem AM. Se for de madrugada, vai ser 2 horas da manhã. Se for à tarde, aqui ao invés de 2 horas, será 14 horas, que é 2 horas da tarde, tá bom? Vamos ver aqui o nosso próximo slide. O nosso próximo slide já é a nossa agenda. Olha aí. Terceiro ano e quarto ano. Livro de matemática, terceiro ano, página 46 e 47. Tia botou 2 vezes o 6, é 46 e 47. Caderno do Futuro, página 158. Quarto ano, livro de matemática, página 63 e 64. Caderno do Futuro de Matemática, página 55.
Aqui é 46 e 47, certo? Tia botou 2 vezes 46 e não tinha percebido. Espero que tenham compreendido as nossas medidas de tempo, nosso relógio, as nossas horas, tá bom? Cheiro e até a nossa próxima aula. Olha aí a agenda mais uma vez, mais um pouquinho. Tchau.